Bom, pessoal, quadro de Olho na Educação, e olha só, hoje um assunto mais uma vez super importante, porque vamos falar sobre a diferença de alfabetizar uma criança e um adulto. Porque, na verdade, existem métodos diferentes. A gente vai entender isso com o José Batista Filho, que é gerente dos programas de educação do EJA. Tudo bem com você? Beleza? Muito obrigado por nos atender. Tudo bem, André? Prazer estar com vocês, com os telespectadores da TV Câmara, e vamos seguindo em frente aí na reflexão sobre a educação. Boa, sem dúvida alguma. Esse é um quadro realmente muito especial, né? Que fala muito sobre educação. Primeira pergunta, obviamente, existe diferença entre alfabetizar uma criança e um adulto? Sim, existe muita diferença, e eu falo com certa propriedade, porque eu estou há muito tempo trabalhando na educação de jovens, adultos e idosos, e tenho também 2 filhos de 4 anos e 8 meses, e então eu acompanho o projeto pedagógico da educação infantil. E uma das principais diferenças é que o projeto pedagógico de EJA e da educação infantil, eles são totalmente diferentes. Por quê? Porque a criança, ela está naquela fase inicial, tudo é novidade e não tem nenhum tipo de preocupação, está na fase de aprendizagem, então ela assimila com muita facilidade, o grau de velocidade é impressionante. Quando você vem para a educação de jovens, adultos e idosos, são pessoas que ao longo da sua vida passaram por muitas experiências, e inclusive aqueles que passaram por um processo de rejeição também na aprendizagem, ficaram à margem da sociedade. E o grau de velocidade, de assimilação, a parte cognitiva, ele acaba sendo mais limitado e o processo é lento. Por outro lado, a criança não tem experiência de vida. Os idosos, os adultos e idosos têm experiência de vida. Portanto, a estratégia pedagógica é totalmente diferente para uma criança e para um adulto e idoso. Boa, não, super importante isso. Qual é a principal diferença na estratégia, assim, no método de ensino? A criança, tudo é novidade. Ela passa por um processo de educação e de descoberta. Para o adulto e o idoso, ele já tem a experiência de vida, só que ele precisa aprender a ler, a escrever, a desenvolver as funções matemáticas, coisas que ele não aprendeu na infância. E isso deve fazer realmente muita diferença, porque as pessoas falam, né, José, que, não sei, puxa vida, a criança tem a cabeça mais fresquinha, talvez seja isso que você tenha dito agora, né, e o adulto não tem de fato isso na aprendizagem? Isso também acontece, porém, o adulto, ele já vem para a sala de aula com muitas informações. A criança não. O adulto, ele vem com informações de êxito, de sucesso, de conquista e também informações de coisas que ele não conseguiu ao longo da vida. O fracasso. Que é o fracasso. Então, esse adulto, quando ele já chega com algumas restrições no processo de aprendizagem. Ele não está, como você disse, André, com a cabeça livre, com a mente livre para assimilar tudo que ele recebe e processar essas informações. Até porque ele tem paradigmas que ele vai adquirindo ao longo do tempo. Ele tem conceitos já pré-definidos. Como que, para você mudar a forma de pensamento de A para B, existe um processo, existe uma dificuldade. E é aí, justamente, que o professor, do jovem e do adulto e idoso, ele precisa conhecer um pouco sobre esse histórico, sobre essa carga de informações que ele tem para trabalhar no processo de ensino e aprendizagem, para trabalhar em cima daquilo a partir do que ele conhece, do que é interessante para ele. Olha só, eu estou inclusive dando uma olhadinha aqui nas informações no release que eu tenho e algo me chamou a atenção. Olha só, é necessário ressaltar que o aluno da EJA não deve ser alfabetizado apenas, ou seja, que tenha apenas domínio do sistema alfabético. Também o mesmo deve ser letrado. Como que é isso? O José me chamou a atenção. São 2 pontos interessantes. O primeiro ponto é que o ensino para EJA sempre deve ser a partir da experiência de vida e
do interesse, da busca que esse estudante tem. O letramento, ele vem na sequência da alfabetização, que é a parte do desenvolvimento na leitura, na escrita, na comunicação. E aí são habilidades e competências que ele vai adquirindo ao longo da sua trajetória estudantil. Bom, então de fato tem super a ver isso e é um método bastante interessante. Também passa a ser um obstáculo para vocês ensinarem os adultos a questão da motivação no que diz respeito, por exemplo, alguns sentimentos como vergonha, puxa, eu estou começando depois de mais velho. Tem isso? Tem esse empecilho também? Sim, tem. Por que existe esse impedimento inicial? Porque ao longo da vida, essa pessoa que não estudou, ela passou por processos de rejeição. Sem dúvida. Processo de busca, que tentou e não conseguiu, ou seja, ficou à margem. Os professores alfabetizadores também estão preparados e recebem informação para trabalhar com essas limitações psicológicas, emocionais e desbloquear esse processo para que o adulto e o idoso tenham mais facilidade de desenvolvimento na alfabetização e no próprio letramento. Bom, e tem uma coisa, né? Quando o adulto, o idoso, ele começa a ler e escrever, ele fala, deve ser uma emoção muito grande, né? André, eu tenho experiências dentro da FUMEC e depois eu posso até disponibilizar alguns depoimentos, alguns vídeos de estudantes assim que chegaram aqui sem nenhuma perspectiva, sem saber ler, sem escrever. Depois de alguns anos que passaram por aqui, nos eventos que a gente faz, a gente pede, fala alguma coisa aí, como que foi o seu aprendizado. O desenvolvimento na fala é um negócio impressionante. Impressionante. Nós temos uma unidade dentro da FUMEC, que é um momento literário, onde eles fazem a leitura, fazem comentários, interpretações, pelo menos uma vez por semana, na unidade do Cambará. E é uma prática extracurricular, que está extra sala de aula, e que tem obtido resultados fantásticos. E outras situações, cada regional tem a sua dinâmica própria. Portanto, esse processo de dificuldade, ele existe, ele é real, porém, os professores estão preparados para trabalhar esse chamado desbloqueio e levá-lo a uma dinâmica normal de aprendizagem no seu itinerário formativo. Pois é, e por falar, né, em professor e tudo mais, vocês também desenvolveram aí uma situação para passar aí algumas informações, fazer um curso para professor. Como que é isso que você estava me contando antes da gente entrar no ar, e realmente é sensacional, né? Como que vai funcionar? Excelente pergunta essa sua, que a FUMEC ela oferece a formação continuada. E nos últimos anos, nós temos percebido que a forma de ensinar o idoso, o adulto e o idoso a aprender, ela vem sendo desenvolvida de acordo com a experiência, de acordo com a chamada experiência empírica, né? Você aprende, vai desenvolvendo, trocando informação, etc. Só que a FUMEC chegou no momento que nós teríamos que rever todas as diretrizes curriculares. Nessa revisão das diretrizes curriculares, nós estamos há mais de 3 anos discutindo, debatendo, procurando formas de construir um currículo que seja estratégico, abrangente para a FUMEC, dados os novos desafios que a economia, a própria saúde, a realidade política, social vem permeando e influenciando na vida desses estudantes. E justamente por isso nós passamos por uma discussão ampla com todos os professores, em algumas situações com os próprios estudantes participando também, sobre a revisão da atualização curricular. Nessa atualização, nós detectamos que os professores precisam passar de formação continuada, então agora em 2025, essa formação ela será direcionada para 4 pontos. 4. Um deles é
como alfabetizar idosos. Que o idoso hoje, para você ter uma ideia, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, a Campinas tem 83% da população não alfabetizada tem mais que 50 anos. Do grupo entre 16 e 29 anos, são 300 pessoas não alfabetizadas. Ou seja, a FUMEC está cumprindo o seu papel e quase zerando o analfabetismo entre os jovens até 29 anos. Porém, a maior dificuldade que foi detectada passa a ser junto aos adultos. E é justamente aí que está um dos focos de formação, como alfabetizar idosos. Esse é um dos módulos que será desenvolvido ao longo do ano. O outro módulo é a parte de português e letramento. Revisão, atualização do currículo. Os professores estarão recebendo essa formação específica também. O terceiro módulo é o de matemática, a matemática básica, sempre voltado para a prática de vida desse estudante. Todos os autores... Do dia a dia mesmo. Do dia a dia, exatamente. Aquilo que é interessante para ele. Claro, o que vai ser útil. Torna atrativo. Sem dúvida. Você pega uma pessoa acima de 60 anos, ela vai estudar para quê? Alguns estudam até para seguir até a faculdade. Outros buscam estudar para poder ter uma convivência mais tranquila no dia a dia. Outros para ler a Bíblia, outros para ler o jornal. Cada um tem a sua finalidade. Mas, de qualquer forma, eles precisam também controlar suas finanças, português, matemática, e aí são estratégias diferenciadas a partir para ensinar a partir da realidade do estudante. E o quarto módulo que nós estaremos desenvolvendo é a respeito dos desafios de aprendizagem desses estudantes. Quais são os desafios que eles enfrentam no dia a dia e como tudo isso deve ser trabalhado na proposta curricular da FUMEC. Boa, sempre um prazer enorme conversar aqui com o José Batista Filho, que é o gerente dos programas de educação de jovens e adulto, EJA. É muito legal, esclarecedora a entrevista, com aí muitas informações importantes, inclusive esse último assunto que a gente abordou, né? Esses 4 métodos, né? Uhum. É bastante interessante, tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Muito obrigado pela entrevista. Sem dúvida. Muito obrigado a você, André, pelo trabalho que tem feito. E quando precisar, estamos à disposição para refletir sobre a educação, em especial a educação de jovens, adultos e idosos. Com certeza, é um tema que me agrada e muito. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau!